1 Samuel, capítulo 13, verso de número 8 ao verso de número 15. Irmãos, para mim, eu não sei para você, mas para mim, a história de Saul talvez, junto com a de Judas, seja a história mais triste da Bíblia Sagrada. A história de Saul realmente é uma história muito triste. Quando eu leio, eu medito sobre a vida de Saul, o meu coração ele se enche de tristeza pela oportunidade que Saul perdeu, pelo privilégio que ele teve, porém ele desperdiçou. E muitas vezes eu me deparei ali, li a história de Saul para tomar como exemplo para a minha vida, como essa vacina espiritual para não cair no mesmo erro, no mesmo pecado. E nós temos que cuidar muito, mas cuidar muito, irmãos, porque senão nós somos levados para essa mesma direção. E quantos que nós vemos que estão vivendo muitas vezes como Saul? O tema da mensagem de hoje diz ali, o medo e o orgulho podem interromper o plano de Deus. Amém? Vamos para a leitura. Você encontrou o texto que nos diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 8 a seguir, diz assim, E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente é com loucura, imprudentemente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo, que achou com ele uns 600 varões. Amém, irmãos? Até aqui é o texto ou a referência bíblica para nossa meditação hoje a respeito da palavra de Deus. Irmãos, como eu estava mencionando, do meu ponto de vista, a história de Saul é uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada. É algo que quando você lê e entende a história de Saul, não tem como o coração de quem está lendo não ficar triste. É algo tremendo que aconteceu na vida desse homem. Ele, Saul, foi um escolhido de Deus. Pensa num homem que Deus olhou, se agradou de Saul, enviou ali o profeta para falar com ele enquanto ele estava buscando as jumentas do seu pai. Saul estava ali trabalhando, buscando as jumentas que haviam fugido. E em determinado lugar ali, não vou entrar em detalhes aqui na história para nós ganharmos tempo,
mas ele se encontra com o profeta Samuel, que já o estava esperando. Deus havia falado com Samuel, dizendo: olha, vai chegar um moço aí. E esse moço que chegar até você é o moço que eu escolhi, é o homem que eu escolhi para ser o capitão, para ser o rei sobre toda a nação de Israel. E assim como Deus falou com Samuel, aconteceu. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, a partir do verso 1, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 jumentos junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosses buscar, e eis que teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que fareis, pois, por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, e que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como eles, e te mudarás em outro homem, e há de ser que, quando estes sinais te virem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Sucedeu, pois, que, virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Esse aqui, irmãos, é Saul. No início da sua jornada, um homem escolhido por Deus no meio de milhares da sua geração. Alguém que Deus derramou do seu óleo precioso, a unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e o transformou. A Bíblia está dizendo, em outro homem, tanto é que quem olhava para ele já não entendia mais o que estava acontecendo com Saul e percebia que ele já não era mais o mesmo, era um homem agora, um moço, um jovem ainda, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o início da história de Saul, irmãos, nós temos que entender que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Não adianta nós começarmos bem e terminarmos mal. É melhor muitas vezes começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Na vida de Saul você vai ver que ele começa sendo cheio do Espírito Santo. Deus se apodera dele, tira ele lá do montouro, de um lugar oculto, desprezível, e vai colocar ele assentado entre os príncipes do seu povo, numa posição de honra e de eminência, sendo aclamado ali por Israel e sendo líder da nação, levando Israel no início da sua jornada a grandes vitórias. Esse era Saul. Mas lá no capítulo 28, ainda de 1 Samuel, você vai ver que ele termina a sua história
consultando uma pitonisa, ou seja, uma bruxa, uma vidente da sua época. Ele se disfarça, coloca outras roupas, por quê? Porque o próprio Saul, alguns anos antes, havia mandado expulsar as videntes, as pitonisas de Israel. Ele não aceitava porque não era a prática que Deus queria. Agora ele se disfarça, quando não ouve mais a voz de Deus. Quando a voz do Senhor havia se calado para ele, ele vai buscar através da feitiçaria, da pitonisa, respostas que Deus já não estava mais trazendo ao seu coração. E ali, irmãos, você conhece a história, como ele termina? Se suicidando, se lançando sobre a sua própria espada. E terminando uma história que começou de forma muito linda, maravilhosa, terminando de uma forma triste, uma forma que, quando nós lemos a história, entristece o nosso coração. Mas a pergunta para nós nesta manhã é: o que fez com que Saul, esse homem escolhido por Deus, por um tempo, um homem segundo o coração de Deus também, o que leva ele a mudar a trajetória de tal forma que no final ele vai ouvir os demônios? O que aconteceu com ele? É isso que nós vamos entender hoje aqui através desta palavra. Quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 13 de 1 Samuel, capítulo de número 13, se você ler a partir do verso 1, você vai ver ali que 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Então era recente aqui. Ele estava no começo da sua trajetória. Não passaram aqui 20, 30 anos, não. Já no comecinho ali ele começou a fazer algumas coisas que não agradavam a Deus, mas por parecerem coisas simples, ele não atentou, ele não entendeu a gravidade daquilo que ele estava fazendo. Ele não teve esse discernimento. O tema da mensagem de hoje está ali, ó: o medo e o orgulho podem interromper o plano de Deus. O medo e o orgulho de Saul interromperam aquilo que Deus tinha para ele, porque o projeto de Deus para ele era que ele governaria sobre Israel. Tanto é, irmãos, que nós lemos hoje aqui Deus falando para ele: olha, Saul, se você não tivesse feito isso que você fez, eu teria confirmado o reino para sempre sobre a sua vida. E quando Deus está dizendo aqui que teria confirmado o reino para sempre, Ele não está falando apenas de um reino terreno. Não está falando apenas de Israel como nação. Mas Deus está falando de uma promessa muito maior, de Israel no sentido espiritual, aquela mesma promessa que repousou sobre Abraão. Mas como Davi sentiu medo, foi orgulhoso e começou a errar com Deus naquilo que ele não poderia errar, o reino passou dele e foi parar nas mãos de Davi. Por isso que hoje nós entendemos que Jesus é o filho de Davi, mas poderia ter sido Jesus, o filho de Saul. Hoje Davi é aclamado como esse grande rei de Israel, mas na realidade o primeiro plano de Deus, o projeto de Deus, era que Saul fosse esse rei. Nós estaríamos falando hoje de Saul como esse grande exemplo de rei sobre Israel, esse homem de Deus que transformou a nação, mas ele deixou o seu lugar por causa do medo e por causa do orgulho. Olha só, irmãos, vamos entender isso melhor, vamos trazer luz para aquilo que nós estamos falando nesta manhã, para nós não cairmos nisso aqui também. Porque se nós não entendermos, irmãos, os planos do Senhor para nós serão abortados. Como Judas, seremos substituídos.
E nós vamos ver outros fazendo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, e nós vamos perdendo oportunidades do Senhor para nós, mas nós não queremos isso. Nós queremos que as oportunidades de Deus sejam aproveitadas, irmãos, que nós possamos viver sim aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Ele tem para a tua vida, no teu ministério, na tua família, na empresa que Ele colocou nas tuas mãos. São coisas que nós não devemos desperdiçar. Olha só, irmãos, o verso de número 8, agora chegamos no texto. Antes eu trouxe aqui um plano de fundo para você entender melhor. Olha só, 1 Samuel, capítulo de número 13, verso 8, a Bíblia diz assim, ó: esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Então, irmãos, o responsável pelo holocausto, pelo sacrifício, era o sacerdote. Nessa época aqui, quem ocupava a posição de profeta e sacerdote era Samuel. E segundo a lei dada por Deus por intermédio de Moisés, apenas o sacerdote poderia oferecer sacrifícios. Era algo exclusivo do sacerdote. Então olha só, esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. O que Saul fez? Ele ofereceu a adoração a Deus. Ele queimou ali os animais, oferecendo em sacrifício ao Senhor. Pastor, mas Saul não fez algo ruim aqui. Ele estava tentando adorar a Deus, ele estava tentando fazer a obra de Deus. Então por que Deus o rejeitou? Irmãos, aprende uma coisa. Quando nós fazemos a coisa certa do jeito errado, é pecado, está errado. Não adianta fazer a coisa certa trocando os pés pelas mãos, achando que Deus vai aceitar de nós se nós não fizermos de acordo com a sua vontade. Qual que foi o problema aqui? Em primeiro lugar, ele não era sacerdote. Ele não podia oferecer sacrifícios. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos fazendo algo bom, mas não está debaixo do nosso campo de autoridade, e nós acabamos como Saul, vamos sendo rejeitados pelo Senhor por causa de algumas atitudes que nós estamos dizendo: não, mas eu fiz o bem, olha, eu só tentei ajudar, não, mas eu só queria que as coisas corressem da forma certa. Pois é, mas se meteu, falou que não deveriam ter falado, entrou numa área de autoridade que não poderia ter entrado e vai acabar sofrendo as consequências como Saul. E nós não entendemos isso, e muitas vezes estamos nos metendo aqui e falando lá, e tentando consertar a igreja ali, e nos metemos no ministério lá, e entramos aqui, entramos lá. Eu sempre falo com a minha esposa, Thaís, eu estava conversando com ela essa semana a respeito desta palavra. Eu sou o pastor da comunidade da fé em Corupá. Então eu tenho um nível de autoridade sobre a igreja, e glória a Deus por isso. Mas eu não fico me metendo, mesmo eu sendo pastor, entenda uma coisa, mesmo eu sendo pastor, eu não fico me metendo no departamento de famílias. Então eu dou autonomia para eles trabalharem, acertarem e errarem. A mesma coisa quando eu falei para o presbítero irmão Antônio: ó, Antônio, você vai dirigir o culto da vitória de quinta-feira, mas você vai errar, você vai acertar, você vai imprimir o teu ritmo. E eu, dentro do campo de autoridade do Antônio, eu não fico entrando ali. Eu deixo Deus trabalhar com ele. Quando ele vem me perguntar alguma coisa, eu preciso corrigir, ajeitar, eu converso. Mas eu não fico entrando ali, me metendo e falando aquilo que eu não devo falar. Porque eu entendo que eu tenho a minha autoridade como pastor, mas lá no departamento infantil, departamento de família, ali no departamento das quintas-feiras, aqui na mídia, cada um tem o seu campo de autoridade, cada um vai responder por si diante do Senhor.
Ou seja, eu tenho a minha participação no reino de Deus, mas existem alguns sacrifícios que só eles podem sacrificar. Existem algumas coisas que só eles podem fazer. Existem algumas áreas dentro da igreja que nós temos que deixar muitas vezes a arca cair. Você lembra de usar? Muitas vezes com o pretexto de fazer alguma coisa boa. Nós deixamos o medo, o orgulho tomar conta do nosso coração e acabamos perdendo aquilo que Deus iria fazer na nossa vida. Uzá, quando ele percebeu que a arca da aliança estava caindo, o que ele fez? Ele ficou com medo que a arca caísse, estendeu a mão. E a Bíblia diz que ele foi fulminado. Ele morreu no mesmo instante, mas ele não estava fazendo algo bom, pois é, mas o único que poderia carregar a arca era o sacerdote. Ainda ele precisava levar nos ombros ali, através das alças que haviam na arca, com ali uma madeira que era colocado, um varão que era colocado no ombro do sacerdote, ali ele levava a arca, mas ninguém podia tocar na arca, mesmo tentando fazer o bem, ele fez o mal. Por isso, irmãos, muitas vezes que o nosso ministério não vai, a vida material muitas vezes trava, a vida espiritual parece que está sempre travada, não deslancha. É porque muitas vezes nós estamos nos metendo naquilo que não é. Estamos colocando a mão na arca que não deveria ser colocada. Estamos falando de algumas coisas, como foi ministrado ontem aqui na igreja, até mesmo na mesa ali, na refeição do meio-dia. Muitas vezes estamos falando algumas coisas, estamos entrando em campos de autoridade que Deus não permitiu que nós entrássemos. Pastor, mas por que Saul fez isso? Ele fez isso por causa do medo e por causa do orgulho. Então, aonde tem medo e aonde tem orgulho, existe um problema muito sério. Quando o medo anda de mãos dadas com o orgulho, nós corremos o risco, mas um risco muito sério, de perdermos o projeto que Deus tem para a nossa vida e abortarmos os planos de Deus. Olha só, irmãos, aqui no capítulo 13, para você entender melhor, estava acontecendo uma guerra. Israel estava entrando em batalha contra os filisteus. Saul, ele era o capitão, ele era o rei, ele estava na frente do exército. E Samuel disse para ele assim: olha, Saul, me espera 7 dias ali, e 7 dias... você esperando, eu vou chegar ali, vou oferecer holocausto e Deus vai entrar nessa guerra conosco e vocês vão ter vitória. E Saul começou a olhar para a guerra. Os soldados começaram a ficar com medo porque os filisteus eram em maior número. Alguns começaram a abandonar o campo de guerra, o fronte de batalha. E passou o primeiro dia, Samuel não veio. Passou o segundo dia e Saul ficando sozinho, os soldados indo embora. Passou terceiro, quarto, quinto, 7º dia, foi o dia que Samuel marcou para estar ali. E Saul naquela expectativa, onde está Samuel? E o que aconteceu? O povo que estava com ele, com medo da guerra, com medo da batalha, com medo dos filisteus, começaram a abandonar Saul. Ele se viu sozinho, se viu acuado, começou a sentir medo no coração. E quando ele percebeu, cadê Samuel? Samuel não vem. A ansiedade tomou conta do coração dele. E o que ele fez? Ofereceu sacrifícios e holocaustos ao Senhor no lugar de Samuel. O medo de perder o trono era tão grande, o orgulho do seu coração era tão grande que ele se achou no direito de fazer aquilo que Deus não deixou, não permitiu ou não permitia que ele fizesse. Então, irmãos, quando o nosso coração está cheio de medo, medo da doença,
medo da falência, medo da crise econômica, medo das respostas que não vêm. Nós corremos o risco de sacrificar quando nós não deveríamos sacrificar, no desespero. Mas muitas vezes é o orgulho que tem tomado conta, porque alguém não quer perder uma posição. Então ele vai fazer aquilo que ele não tem direito de fazer. Ele está querendo se colocar acima daquilo que Deus permitiu para ele. Isso vai produzir fracasso, miséria e derrota. Você está entendendo a palavra de Deus hoje aqui? Olha só, irmãos, esperou 7 dias. Até o tempo que Samuel determinar. Então Samuel disse, olha, dentro de 7 dias eu vou chegar aí. Aguenta firme. Ele ficou esperando. Mas chegou o tempo determinado, Samuel não veio. E como Samuel não veio, ele se achou no direito, por causa do medo, por causa do orgulho, de fazer aquilo que só o sumo sacerdote, só o sacerdote poderia fazer. E fez. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com Saul é que o erro de alguém, a falta de alguém não nos dá o direito de oferecer sacrifício, não nos dá o direito de entrar no campo de autoridade, não nos dá o direito de fazer aquilo que Deus diz que nós não podemos fazer. E muitas vezes nós estamos justificando a nossa atitude por causa de um líder, do pastor, do irmão, da irmã, do marido, da esposa. Ah, o meu marido bebe, então eu vou trair ele. Ah, minha esposa não faz isso que eu quero aqui em casa e ela assim, então agora eu tenho o direito de fazer aquilo lá. Não tem. Cada um vai responder diante do Senhor pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios erros, por aquilo que ele fez. Se Samuel errou aqui, ele não chegou no tempo determinado, era Samuel que responderia diante do Senhor e não Saul. Mas como Saul aqui, talvez movido pelo erro de Samuel, ele vai fazer o que Deus não determinou, agora ele perdeu aquilo que Deus havia colocado em sua mão. A questão para nós aqui é, irmãos, até quando nós vamos justificar os nossos erros através do medo e do orgulho? Até quando que nós vamos dizer que a culpa do nosso fracasso é do marido, é da esposa? Até quando nós vamos fazer algumas coisas justificando a nossa atitude através de alguém ali que errou na nossa vida, e nós vamos viver ali talvez com uma mágoa, com ressentimento no coração, achando que nós temos direito e quando não temos? É o medo e é o orgulho. Nós não sabemos no texto, a Bíblia não explica o porquê Samuel chegou atrasado. O fato é que ele chegou atrasado. Talvez teve um imprevisto no caminho, problemas para resolver, ou quem sabe foi Deus fechando o coração de Samuel para provar o coração de Saul, nós não sabemos. Mas o fato é que a atitude de Samuel não justifica e não justificou o erro de Saul. Um homem que começou bem, cheio do Espírito Santo de Deus, profetizando, sendo usado por Deus, dando grandes vitórias ao seu povo, à nação de Israel, o homem que Deus escolheu para confirmar a sua geração sobre a terra, ser o grande rei de Israel, ele vai perder aqui o projeto e o plano de Deus por causa do medo. Começou a ficar com medo, o povo começou a abandonar, ele se viu acuado, e ali acuado, com medo, no desespero, ele vai tomar atitudes para segurar aquele povo. E isso acabou gerando a maior derrota da sua vida, da sua história. O que Deus está falando nesta manhã ao meu e ao teu coração, irmãos, é: não tome decisões baseadas no medo. Pastor, eu estou com medo, parece que não vai ter recurso. Não tome decisões baseadas no medo. Pastor, eu vou ter que agir, porque se eu não agir a porta vai fechar. Não tome decisões baseadas no medo. Tome decisões baseadas na palavra, no princípio.
da palavra de Deus, em princípios espirituais, nas leis de Deus. Pastor, mas se eu não fizer isso aqui, o povo vai embora. Foi o que Saul sentiu. O povo indo embora, fugindo. Só eu vou ficar aqui. Os filisteus vão me destruir. Não. Se ele tivesse permanecido, Deus teria dado uma grande vitória para ele. E Deus mesmo disse: eu teria confirmado o teu reino para sempre. Mas agora passou de ti o teu reino. Será que nós não estamos perdendo, irmãos, algumas coisas? Será que algumas áreas da nossa vida não estão travadas porque nós estamos olhando para Samuel, dizendo: Samuel, tu atrasou, Samuel. Você falou e não veio. Será que nós não estamos aqui acuados porque a multidão está nos abandonando, porque uma porta fechou? Porque os recursos financeiros estão indo embora? Porque o projeto que nós imaginávamos de uma forma está acontecendo de outra, e agora eu vou ter que tomar uma atitude para segurar a multidão. Não, nós não precisamos disso, irmãos. Não ande, não caminhe pelo medo, não viva pelo orgulho, viva por princípios espirituais, pela palavra de Deus. Aprenda a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. Não fale aquilo que não é para você falar, não murmure, não reclame, não haja de forma louca, neciamente, como Deus disse aqui, que Saul agiu como louco. É uma palavra forte nesta manhã ao nosso coração, irmãos. Verso 9, Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto. O holocausto aqui é o sacrifício, talvez um bezerro, um cordeiro que estava ali, e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que você fez? Que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Ele estava dizendo aqui: olha, Samuel, a culpa é tua. Samuel, a culpa é do povo. Ele não olha para ele mesmo, dizendo: não, o culpado sou eu que não confiei, eu que não esperei. A Bíblia diz aqui, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto. Se ele esperasse ali, irmãos, mais talvez meia hora, 1 hora, não sei quanto tempo demorou aqui para ele oferecer o holocausto, mas quando ele terminou de oferecer, apareceu Samuel. Ele terminou de sacrificar ali. Quando ele olha para o horizonte, quem está vindo? O homem de Deus, Samuel, estava chegando. Quem sabe aqui, irmãos, era Deus provando o coração de Saul. E ele caiu aqui, irmãos, por causa do medo, porque ele vai dizer para Samuel: olha, Samuel, eu tive que oferecer, Samuel. O povo estava me abandonando, estava indo embora. Samuel, você não chegou no tempo que você prometeu, e agora eu ofereci sacrifício, eu tive que fazer isso. Muitas vezes nós estamos justificando os nossos erros, colocando a culpa em Samuel, colocamos a culpa no povo, reclamamos do marido, justificamos as nossas atitudes por causa da igreja, por causa de um líder. Achamos que temos o direito de falar porque o prefeito fez isso, porque o governador fez aquilo, e achamos que nós podemos tocar em posições de autoridade e fazer aquilo que Deus não permitiu que nós fizéssemos. Se ele tivesse esperado só mais um pouquinho. E é o que Deus está falando aos nossos corações nesta manhã. O medroso, o orgulhoso, ele não se aguenta. Ele precisa fazer, ele precisa falar. Ele tem que se meter em alguma coisa. Ele precisa mostrar que ele sabe.
O medroso já ele está acuado, ele toma uma atitude ali baseada no medo, ele quer se defender. Não, nós não precisamos disso, irmãos. Nesta manhã Deus está falando com vidas ali que estão me ouvindo, dizendo: olha, espera mais um pouquinho. Você suportou até aqui, mais um pouquinho. Pastor, mas já faz tanto tempo, já faz 7 dias, já faz 7 anos. Deus está dizendo: mais um pouquinho, aguenta aí. Eu ainda estou provando o teu coração, aguenta. Pastor, eu ia desistir, eu ia falar, eu ia tomar uma decisão. Não faz isso. Porque o medo e o orgulho, eles podem interromper o plano de Deus na nossa vida, eles interrompem o plano que Deus tem para nós. Não perca o que Deus tem para você por causa do medo, por causa do orgulho, por causa de uma atitude, como usar, estendendo a mão, tentando ajudar. Mas se você não tem o direito de fazer isso, não faça. Não faz. Aguenta, suporta, espera. Tenha paciência, acalma o coração, seja humilde, seja corajoso também, não fica com medo da guerra. Pastor, alguém está indo embora, os recursos estão acabando, agora eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer uma aliança aqui, eu sei que é errado, mas eu vou pegar um dinheiro aqui. Não faz, não faz. Não tem como chegar no lugar certo de forma errada. Não tem como Deus receber sacrifícios, mesmo de louvor e de adoração. Mas se Saul não foi chamado para isso, fazer a coisa certa, eu repito, fazer algo certo da forma errada está errado. Nós temos que fazer a coisa certa, do jeito certo, da forma que Deus determinou, para Deus confirmar aquilo que Ele tem para nós. Verso 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul, agora Saul vai se justificar, ele não reconhece os seus erros. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, o medo, e tu não vinhas nos dias aprazados, o orgulho, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer holocaustos. Então o medroso, o orgulhoso, ele sempre vai ter uma justificativa: eu fiz isso porque eu tinha que fazer. Olha, eu agi daquela forma, mas eu tinha que agir assim. Pois é, eu me meti lá e eu falei aquilo, mas eu tinha que falar, eu estava defendendo ali, e ele vai se justificando. E não percebe que ele está perdendo o projeto de Deus, o sonho de Deus, aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus tem para ela. Nesta manhã Deus está dizendo: não faz isso. Não se mete, não coloca a mão, tira as tuas palavras. Não murmura, não reclama, não sacrifica. Pastor, mas aquele departamento está daquele jeito. Ali na empresa aquela área está daquele jeito. Se não te pedir ajuda, não se mete. Não entra lá. O nome de usar significa força. Eu já citei ele aqui nesta manhã. Ele vai usar a força para segurar a arca e ele termina fulminado. Ah, mas por que Deus matou Uzá? Porque fazer a coisa certa do jeito errado, está errado. Verso 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, você foi um louco. Não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Havia um mandamento, havia uma ordem, havia uma forma correta, havia um jeito certo. E Saul não se importou, ele ignorou isso. Por quê? Por causa do medo e por causa do orgulho. O medo e o orgulho, eles andam de mãos dadas. Normalmente o medroso é orgulhoso e o orgulhoso também é medroso. Eles andam de mãos dadas, são irmãos, gêmeos, o medo e o orgulho. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul,
o Senhor iria confirmar hoje o teu reino. Saul, ele estava provando o teu coração nesta situação. Saul, o que Deus permitiu acontecer aqui hoje, era Deus provando, Ele queria confirmar, Ele ia te dar uma unção nova ainda, mais poder, mais autoridade, e a tua descendência estaria sobre o trono de Israel, o Messias nasceria por ti, Saul. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Mas ele agiu como um louco, perdeu o juízo, trocou os pés pelas mãos, fez o que não deveria ter feito, se meteu numa área que não tinha nada a ver com ele, para segurar o povo, para não perder o reino, e a atitude para não perder foi a mesma atitude que o fez perder aquilo que Deus tinha para ele. Irmãos, aprenda a confiar no Senhor. Eu peguei algumas referências bíblicas aqui interessantes a respeito do medo. Em Provérbios 29 e 25, a Bíblia diz assim, quem teme ao homem armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Saul, ele não temia ao Senhor, ele temia aos homens que estavam fugindo, ele temia perder o seu reino. E por isso, acabou perdendo o projeto de Deus para a sua vida. 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. O espírito que age na nossa vida e deveria ter agido na vida de Saul não era o medo, mas o espírito de poder, de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Esse é o espírito que Deus tem em nós. Quando você vê alguém falando demais, reclamando demais, trocando os pés pelas mãos, murmurando, é uma pessoa que não tem o espírito do Senhor sobre ela, mas tem um espírito de medo. Salmos de número 56 diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Aleluia! Mateus capítulo 14, verso 29 a seguir, a Bíblia diz que reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Então quando nós olhamos para o vento, para a tempestade e perdemos Deus de vista, quando olhamos para os filisteus, quando olhamos para os nossos recursos indo embora, muitas vezes o medo toma conta, começamos a ter medo, começamos a afundar. Mas nesta manhã Deus não quer que você afunde. Esta é uma palavra de bênçãos, de vitória para a tua vida, não para você afundar, não para você perder o que Deus tem para a tua vida, mas para te levantar e dizer para você que Ele te dá um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez para você resistir, ficar firme, mesmo nos dias maus. Você pode adorar ao nome do Senhor nesta manhã, você pode glorificar ao nome do Senhor hoje aqui. Isaías, irmãos, 41, verso 10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra fiel. Então nesta manhã o Espírito Santo está te visitando aí onde você está. Ele está te dando o espírito de coragem, porque Ele quer confirmar na tua vida os projetos dele. Existe um tempo de provação, existe um momento que nós somos levados pelo Espírito ao deserto para sermos tentados pelo diabo, e ali no deserto nós temos que vencer, não com espírito de medo ou orgulho, mas de humildade, mansidão, de coragem, de ousadia, de fortaleza. É o que o Senhor tem dado para nós. Olha o que a Bíblia fala a respeito do orgulho, irmãos. Provérbios 3 e 34 diz assim, certamente ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Provérbios 16 e 18, a soberba precede a ruína, o orgulho precede a queda, e a altivez de espírito precede a queda. Então sempre o orgulho de um homem, o medo dele, vai apontar para a queda daquele homem ou daquela mulher.
Tiago capítulo 4, verso 6, Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça, Ele ajuda aos humildes, aos quebrantados de coração. Isaías 2:11, os olhos altivos serão abatidos e a arrogância dos homens será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Salmo, aqui irmãos, olha só, Salmo de número 10, verso 4, que texto tremendo. Na sua soberba, ou seja, no seu orgulho, o ímpio não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. Então o orgulhoso, ele não chega a investigar, a procurar a Deus. Ele diz, não, Deus não existe, eu não quero nem saber se Deus existe ou não existe. Eu já tenho a minha própria convicção, eu tenho na minha mente algo formado, eu já sei, eu sou Deus de mim mesmo, e eu não importo se existe ou não existe Deus. Ele não investiga nas suas cogitações, porque ele é soberbo. E esse que não investiga, que não crê em Deus, os ateus, aqueles que vivem no gnosticismo, que na verdade são orgulhosos, não investigam nada, não querem saber, não se põem ali para buscar verdadeiramente a Deus, mesmo que dizendo, Senhor, eu não acredito em Ti, eu não confio, eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, fala comigo. Nem isso eles não fazem. Eles vão cair, serão humilhados e envergonhados. Provérbios 11:2 diz, e vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. São os textos, irmãos, que eu busquei aqui nesta manhã para trazer alguns exemplos ao nosso coração, hoje aqui, e o motivo pelo qual o medo e o orgulho roubaram, interromperam os planos de Deus na vida de Saul. Concluindo, irmãos, verso 14, porém, 1 Samuel 13:14, porém, Samuel falando agora para Saul, porém agora não subsistirá, você não vai continuar no teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como ele não guardou o mandamento, aquilo que Deus havia falado para ele, a ordem clara do Senhor de que ele não poderia sacrificar, ele deveria esperar o sacerdote, ele não fez isso. E Deus disse, passou o teu reino, já não te pertence mais. O teu medo e o teu orgulho roubaram o meu projeto sobre a tua vida. Mas em nome de Jesus, irmãos, esta palavra nesta manhã é uma vacina do céu ao nosso coração, à nossa vida, para que nós caminhemos segundo o propósito do Senhor para nós. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Você entendeu a palavra hoje aqui? Irmãos, eu sei que é uma palavra forte, É uma palavra, irmãos, que quando eu leio ela, eu confesso, eu tremo, eu estremeço, eu sinto medo diante desta palavra. Não esse medo de Saul, mas o medo de perder a presença de Deus por atitudes minhas. Eu não quero ser como Saul, começar bem e terminar mal. Pregar aqui na web rádio, profetizar, muitas vezes eu oro, Jesus batiza com o Espírito Santo e lá no final da minha vida, terminar como Saul. Não, irmãos, eu não quero, eu tremo diante disso. Eu peço misericórdia para Deus. Eu não quero falar o que não é para eu falar. Eu não quero colocar a mão naquilo que não é para eu colocar. Por isso eu não fico me metendo na vida de ninguém. Eu fico na minha, calado. Se alguém me pergunta, eu falo. Quando eu estou aqui em posição de autoridade como pastor, algumas vezes eu aconselho, eu corrijo. Isso faz parte do meu ministério. E algumas vezes mesmo corrigindo, quando eu vou embora eu sinto uma angústia. Algumas vezes eu estou pregando na web rádio ou aqui na igreja e eu vejo que eu passei do limite um pouquinho, o Espírito Santo já traz uma angústia no meu coração, temor no meu coração, eu peço perdão para Deus. E aí eu venho corrigindo a rota, venho cuidando com as palavras. E hoje é com temor e tremor que eu estou ministrando essa palavra ao teu coração. Mas eu sei que eu tenho uma direção de Deus aqui para falar isso para você.
Aguenta firme. Saul tinha que ter esperado só mais um pouquinho, talvez meia hora, 1 hora, 2 horas ali. E Deus teria confirmado o seu reino para sempre. É o que Deus está falando para vidas aí. Espera mais um pouquinho. Pastor, mas o meu marido. Mais um pouquinho, aguarda, espera, não age, não desonra. Pastor, mas a minha mulher, o meu filho, o meu pai. Só mais um pouquinho. Pastor, mas o chefe na empresa ali, só mais um pouquinho. Eu me lembro de um testemunho do meu cunhado, pastor Anderson Veloso, ali numa empresa que ele trabalhava, ele trabalha ainda ali, e no início, isso há, não sei se 20, 25 anos atrás, ele entrou ali e ele estava passando uma perseguição muito grande naquele trabalho. Humilhação, mas coisa séria, irmãos, preconceituosas, palavras de baixo calão, coisa terrível mesmo, que não cabe eu reproduzir aqui e falar para você. E ali ele começou a se angustiar naquela situação e ele ia pedir a conta. E ele orando ao Senhor, em uma noite ele teve um sonho, que ele estava entrando naquela empresa de terno e gravata. E as pessoas dali daquela empresa, os funcionários, olhavam para ele de uma forma diferente. O reverenciavam ali, o respeitavam naquele lugar. E ele aguentou firme. Passou mais um tempo, aquela situação de humilhação, de vergonha. Ele foi crescendo na empresa, estudou, se formou na faculdade. Começou ali a crescer naquela empresa. Hoje, ele é o gerente da empresa. Honrado, tem a chave da empresa, viaja representando o patrão, é o braço direito naquele lugar, com um salário altíssimo ali, sendo abençoado por Deus e honrado pelo Senhor. Por quê? Porque ele soube esperar o tempo de Deus na vida dele. Mas se ele tivesse, quer saber? Eu não preciso ficar sendo humilhado por ninguém, eu tenho o meu orgulho aqui mesmo, ninguém vai mexer com o meu orgulho, olha o que estão falando de mim aí. Deus disse, não, calma, seja humilde, aqui está a tua bênção, aqui está a tua prosperidade. E hoje ele está lá abençoadíssimo, muito abençoado, honrado, irmãos, reconhecido na cidade, reconhecido na empresa. E o nome do Senhor é glorificado através da vida dele naquele lugar. Então espera um pouquinho, Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar nessa guerra. Ele quem vai dar vitória contra os filisteus, mas Deus está dizendo, acalma o teu coração. Não deixe o medo e o orgulho tomar a frente, tomar as decisões, não deixa. E você vai ver o que Deus vai fazer em prol da tua vida. Amém, meus irmãos? Você pode adorar ao nome do Senhor aí onde você está. Você pode glorificar ao nome desse Deus nesta manhã. Então abre o teu coração aí. Adore ao nome do Senhor aqui no nosso chat ao vivo. Tenho certeza, irmãos, que Deus está falando com vidas hoje aqui. Deus veio falando muito ao meu coração nos últimos dias através desta palavra. E Deus trouxe ela para nós hoje aqui porque Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Deus quer ser glorificado através da tua vida. E Ele será. Ele será. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra. Guarda no teu coração aí. O medo e o orgulho podem interromper os planos ou o plano de Deus, mas não vão. Em nome de Jesus, nós declaramos aí sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, que nem o medo e nem o orgulho vão ter parte ali, mas você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você em nome de Jesus. Amém? Nós vamos entrar em oração agora mais uma vez. Muito obrigado, irmãos, que estão conosco aqui no nosso chat ao vivo. Deus abençoe as vossas vidas. Muito obrigado, irmãos, mesmo de coração, o que vocês têm feito pela web rádio, né? Os irmãos que têm compartilhado, tem irmãos que têm contribuído aqui conosco para nos ajudar a manter estas portas abertas. Deus abençoe a tua vida, te recompense muitas vezes mais o que você tem feito pelas nossas vidas também, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar, vamos clamar na presença do Senhor. Estou vendo aqui o irmão Nilton Borganha conosco, né? Alguns irmãos que eu não cumprimentei ainda nesta manhã. A irmã Élica de Oliveira,
sempre por aqui também, glorificando ao Senhor. Irmã Maria Terezinha Rodrigues, a mãe do irmão Ellison. Na semana que vem, o irmão Ellison estará conosco. Na segunda-feira, vai estar aqui, vai estar trazendo uma palavra poderosa ao nosso coração. A irmã Ednete Zancanella ali também, adorando ao Senhor no chat ao vivo, dizendo palavra abençoada. Deus abençoe a irmã Ednete. A irmã ali Odilene dos Santos também cumprimentando os irmãos aqui. A irmã Carla adorando ao Senhor. A irmã Vanessa Menende, a irmã Sônia Rix, a irmã Maria Chagas, aqui também a irmã Lonita Miller, a irmã Serlei Kaesler aqui também. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. A irmã Maria Chagas pedindo oração ali pelo Sidney das Chagas. Vamos continuar sim em oração pela vida dele, em nome de Jesus. Vamos orar agora, irmão. Se você puder, entra em oração comigo nesse momento. Vamos mais uma vez falar com o Senhor, com o nosso Deus, e Deus vai operar aqui em nossas vidas, mais uma vez, de uma forma poderosa, removendo o medo. Medo muitas vezes é um gatilho que nos faz ter atitudes que nós normalmente não teríamos. Então, que o medo, irmãos, não tenha lugar no nosso coração. E o orgulho é a mesma coisa. O orgulho também, muitas vezes por causa do orgulho, falamos, agimos de forma que não deveríamos agir, e isso compromete o plano do Senhor. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, nós já estamos vacinados quanto a isso, para que o Senhor venha cumprir todo o seu projeto, todo o seu plano sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Se você puder, entra em oração nesta manhã e vamos clamar diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Senhor, mais uma vez, aqui nesta manhã de sexta-feira, nós estamos reunidos em oração. Senhor, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra através do pastor Walter, através da irmã Sônia Rix, através da palavra do dia aqui nesta manhã, Senhor. De diversas formas e diversas maneiras, o Teu Espírito falou ao nosso coração, gerando fé, gerando, Senhor, o respeito, a reverência pela Tua palavra. E por isso agora, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui chegando com confiança diante do trono da graça. E nós estamos aqui declarando, ó Pai, que o medo e o orgulho não vão roubar aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, na empresa do Teu filho, da Tua filha, no ministério do Teu filho, da Tua filha, no lar dele, no lar dela, na casa, na vida material, na vida espiritual, na vida sentimental. Senhor, o medo e o orgulho agora estão caindo por terra e nós vamos esperar, nós vamos aguardar, nós vamos resistir, Senhor, esperando em Ti, confiando em Ti, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, tem vidas que estão conosco aqui no nosso chat ao vivo, que estavam prestes a tomar uma decisão, mas essa decisão iria comprometer, Senhor, a vida dele, a vida dela, mas nesta manhã, Senhor, ele se posicionou, ela se posicionou aqui, ó Pai, e o Teu nome está sendo glorificado. Ah, Senhor, vem derramar a Tua glória, vem derramar agora a Tua presença, vem, Senhor, renovar vidas ali do outro lado da tela, Pai, fortalece, abençoa, coloca de pé o Teu povo, Senhor, coloca de pé a Tua igreja, esse homem que estava, Senhor, andando aí em altos e baixos, muitas vezes desanimado, mas nesta manhã, Senhor, o vento do Teu Espírito está soprando aqui. Esse vento que vem não para derrubar, para matar, para destruir, mas o vento que vem para soprar as velas da nossa embarcação rumo ao porto desejado, Pai. Começa a soprar esse vento do Espírito, Senhor, ali dentro desta casa, ali naquele ministério, Pai, na vida material, na vida espiritual do Teu filho e da Tua filha. Vem, poder de Deus, agora. Começa a encher a Tua igreja da Tua glória. Enche, Senhor, os Teus filhos com a Tua presença nesta manhã, porque
porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de amor, de temor ao Senhor, um espírito de alegria na tua presença, Pai. E nesta manhã, Senhor, vidas estão sendo renovadas, vidas aqui no nosso chat ao vivo estão sendo tocadas pelo teu poder, estão sendo impactadas pela tua glória. Vem, poder de Deus, agora, começa a agir ali naquele casamento, ali naquela casa, ali, Senhor, aonde a tua filha tem chorado, Senhor, do lado desta cama, ali naquela sala, aonde a tua filha está prostrada nesta manhã, porque ela estava prestes a tomar uma decisão, mas essa decisão iria destruir a vida dela, a vida dos filhos, o ministério dela, a família dela, mas hoje, Senhor, ela está, Senhor, se prostrando, entendendo, se rendendo à tua vontade, respeitando a tua vontade, Pai. Ah, Senhor, nesta manhã levanta esta mulher, Senhor, aquela que está ali no trabalho, na empresa, Senhor, eu oro pelas empresas dos teus filhos, pelos negócios dos teus filhos, e declaro que o Senhor está levantando aqui homens e mulheres poderosos, Senhor, também na vida material, porque também esse é o teu projeto, de abençoar os teus filhos, que são, Senhor, aí mantenedores da tua obra, colunas da tua obra, homens e mulheres que o Senhor tem levantado no nosso país, Senhor, para ajudar, Senhor, as missões, para ajudar a tua obra nesta nação, para fazerem a tua vontade, Senhor, ali aonde eles estão, e o teu nome será glorificado. Senhor, abre portas hoje aonde não tem portas. Eles já esperaram até aqui, estão no limite da força, o medo, Senhor, já tem tentado tomar conta do coração, muitas vezes o orgulho, Senhor, tem tentado tomar conta do coração, mas honra a vida deles como o Senhor honrou, Senhor, ali o meu cunhado, Senhor, o pastor Anderson Veloso naquela empresa, como o Senhor tem honrado a vida dele naquele lugar, porque ele soube esperar o tempo certo, ele soube se mover segundo a tua vontade, não segundo o orgulho, segundo o medo. Senhor, continua abençoando os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um agora que está aqui conosco no nosso chat ao vivo, que estão ali no nosso grupo de oração de intercessão. Abençoa a vida deles, Pai, prospera a vida deles, Senhor, abre portas aonde não tem portas. Eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro juntamente com aqueles que estão intercedendo por aqueles que estão doentes, acamados, enfermos, ó Pai, em situações difíceis, Senhor, em que o medo, Senhor, muitas vezes bate na porta do coração. Mas nesta manhã a tua igreja está se levantando, o teu povo está se posicionando, os teus filhos, ó Pai, estão se colocando de pé mais uma vez. Nós não somos como Saul, mas nós seremos como Davi, em que o Senhor vai, Senhor, confirmar o teu reino, vai confirmar o ministério, vai confirmar o projeto, vai confirmar a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas para sempre. Nós não somos daqueles que começam bem para terminar mal, Senhor, nós vamos começar e vamos terminar bem, ó Pai, na tua vontade, na tua palavra, no teu evangelho, vivendo princípios espirituais sobre a nossa vida, e o teu nome, Senhor, está sendo glorificado agora. Senhor, eu oro por vidas que estão conosco hoje aqui no nosso chat ao vivo, participando, homens e mulheres, ó Pai, que têm estado congregando conosco aqui todas as manhãs, Pai, tem nos ajudado nesta grande obra. Nesta manhã, Senhor, estende a tua mão para abençoar, Senhor, a irmã Nayara Priscila, a irmã Sônia Rix, a irmã Kátia Preciosa, também a irmã Carla, Senhor, a irmã Débora, Senhor, também Eliane Domingues Leal, a irmã Nete Nunes, lá de Arapiraca, no estado de Alagoas, a irmã Ivonete Oliveira, de Joinville, a irmã Maria Chagas, Senhor, eu oro, Senhor, com ela também pela vida do Sidney das Chagas. Opera na vida daquele moço, Pai, opera um grande milagre ali, Senhor. Nós declaramos a vitória sobre a vida do Sidney, nós repreendemos aquela doença, aquela enfermidade, aquele mal, e profetizamos cura sobre a vida do Sidney, Senhor. Eu oro pela vida do irmão Jailson Borba também, Senhor, apresento diante de ti, irmão Rogério dos Reis Nascimento, a irmã Luzimaria Araújo, a minha esposa, Senhor, a Thaís Farias Alegre, também, Senhor, a nossa filha Heloísa, Pai, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, também a irmã Edinete Zancanello Júnior, o Cairo, Senhor, a farmácia, a empresa deles, ó Pai, continua abençoando, operando, Senhor, também sobre a vida
da irmã Rosângela Cristina Apolinari, Senhor, abençoa ela, Senhor, Eli Carlos Rodrigues, o Jairton da Silva, opera também ali sobre a vida daquele Senhor ali que fez aquela cirurgia no cérebro, Pai, Senhor, opera ali, Senhor, a plena recuperação dele, nós repreendemos os espíritos de vício, de bebida, de drogas ali, Senhor, que tem operado sobre a vida, Senhor, de alguém ali da família, Pai, também eu oro pelo irmão Antônio Carlos Júnior, Senhor, aquela facção ali, Senhor, a irmã Caroline Xavier, abençoa aquela casa, aquele lar, o irmão Jorge Luiz também, nós apresentamos diante de Ti, a irmã Sônia Lui, a irmã, Senhor, Sônia Viana também, Senhor, abençoa a Tua serva, a irmã Vanessa Menende, a irmã Thaís Bonato, dentro dos projetos que o Senhor tem para a vida dela, opera ali direcionando, dando sabedoria no ministério, no chamado, Senhor, aquilo que o Senhor tem chamado eles para fazerem ali naquele estado, naquela cidade, Pai, em nome de Jesus, continua operando sobre a vida da irmã Dorvalina Anjos, a irmã Simone Santos, Senhor, abençoa a Tua serva, abençoa a Tua filha, também ali ela está clamando, Senhor, pela vida espiritual dela, Senhor, nós oramos por ela, levanta a Tua filha, fortalece a Tua filha, aviva o coração dela, também nós oramos pelo Gustavo, Senhor, pelo Miguel, pelo Abel Oliveira também, nesta manhã, irmã Sandra Maria, abençoa a Tua serva, abençoa a Tua filha, também o irmão Christian Luiz Fagundes, a irmã Tainara, Senhor, toda aquela família, aquela casa, o irmão Ricardo Gomes, Senhor, irmã Cláudia, Senhor, toda aquela casa, Senhor, a Laura, Senhor, opera ali sobre aquelas vidas, ó Pai, aquele lar, aquela empresa, Senhor, aquela loja, Senhor, abençoa poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a irmã Célia Sueli também, opera ali, Senhor, na vida dela, também pelo casamento da filha Maria, Senhor, que está pedindo ali oração, também aquela causa na justiça, no genro dela, Senhor, opera poderosamente sobre a vida da irmã Rosane Quadra, opera, Senhor, abençoa a irmã Sônia Rix, a irmã Cátia Preciosa, abençoa e opera, Senhor, poderosamente também sobre a vida da irmã Edna Krieger, Pai, abençoa a Tua filha, abençoa a casa dela, o irmão Jackson, a empresa deles ali, Senhor, opera poderosamente ampliando as tendas da habitação, eu oro, Senhor, e clamo pela vida da irmã Lucenir Duarte, o irmão Sérgio, lá de Visconde, Rio Branco, Minas Gerais, a irmã Simone Felipe, o irmão Leandro, também apresentamos diante de Ti nesta manhã, a irmã Maria Terezinha Rodrigues, lá de Rondônia, Porto Velho, Pai, abençoa a Tua serva, abençoa a Tua filha, a irmã Elizabeth Machado, do Rio Grande do Sul, abençoa a irmã Vani Alves e Ampere no estado do Paraná, irmão Elison Rodrigues, ó Pai, que sempre está conectado conosco, tem nos ajudado nesta grande obra aqui na cidade de Corupá. Senhor, eu oro pelo meu amigo irmão Flávio Costa, abençoa a vida dele, fortalece a vida dele, Pai, em nome de Jesus, confirma os Teus projetos, o ministério que o Senhor tem entregado nas mãos do Teu Filho, Pai, continua levantando ele, fortalecendo, avivando o coração do Teu servo, Pai, nós oramos pela irmã Rose Valdir também, abençoa a Tua filha, Senhor, abençoa a Tua serva, a casa dela, o lar dela, a irmã Lucineide Mota também, abençoa a Tua filha, o lar dela, a vida material, a vida espiritual, o irmão Vanderlei Lord, abençoa o Teu servo também, a irmã Eliane, Pai, continua levantando esse casal, abençoa a vida deles, ó Pai, também o irmão Nilton Borganha, nós apresentamos diante do Teu altar, irmã Élica de Oliveira, lá de Manuel Ribas, no estado do Paraná, continua abençoando a Tua serva, o lar dela, a casa dela, a família dela, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, opera poderosamente, Senhor, em cada vida aqui no nosso chat ao vivo, em cada necessidade aqui apresentada, naqueles pedidos de oração que eu não consegui ler aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor já leu, se nós unimos a nossa fé nesta manhã, a irmã Wedlin Rodrigues, ó Pai, que o Senhor tocou nela nesta manhã poderosamente através da vida e da palavra da irmã Sônia Rix, continua levantando a Tua serva, abençoando aquele projeto dela, aquela empresa, Senhor, continua abençoando, fortalecendo, ampliando as tendas de habitação ali naquela cidade, porque grande a obra que o Senhor tem sobre a vida dela e sobre esta família, Pai. Eu oro pela irmã Simone Santos também, em nome de Jesus apresentamos aqui hoje cada um dos Teus filhos, cada uma das Tuas filhas, Pai, nesta manhã batiza com Teu Espírito Santo, renova, Senhor, o Teu povo, renova, Senhor, a Tua igreja, começa a batizar, começa a renovar, Senhor, eu oro por cura nesta manhã, aqueles que estão enfermos, eu repreendo agora a enfermidade, eu repreendo agora a doença, eu repreendo agora todo mal alojado, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver uma doença, aonde houver uma enfermidade, aonde houver um mal alojado, em nome de Jesus,
A enfermidade sai agora, doença vai embora agora, em nome de Jesus. Senhor, cura a tua igreja, cura o teu povo hoje aqui, em nome de Jesus. Dores, enfermidades, doenças vão caindo por terra nesta manhã. Senhor, nós estamos usando o teu poder e a tua palavra garante que aquilo que dois concordarem na terra será concordado no céu. Enquanto eu estou orando aqui, tem vidas, Senhor, ali do outro lado da tela que estão concordando com esta oração, e o teu nome já está sendo glorificado. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma esta vida agora nas tuas mãos, enche ela do teu Espírito Santo nesta manhã, enche ele do teu Espírito Santo nesta manhã. Senhor, vai batizando, vai renovando, vai levantando, Pai, em nome de Jesus. Agora coloca de pé aquele que estava caído. Senhor, eu repreendo todo espírito de medo, de orgulho. Senhor, vai cair por terra hoje, e a tua igreja está se levantando para viver, Pai, os teus projetos sobre a vida deles. Senhor, eu quero ouvir notícias da tua glória, da tua presença, de coisas maravilhosíssimas que o Senhor estará operando na vida dos teus filhos. Senhor, vai levantando a tua igreja, vai levantando o teu povo, que nenhuma das tuas promessas venha cair por terra, mas que todas elas venham se cumprir, venham se realizar na vida dos teus filhos, Pai. É a minha oração nesta manhã. Levanta uma igreja forte, uma igreja poderosa no nosso país, uma igreja abençoada na nossa nação, uma igreja avivada no nosso país, cheia da tua presença, do teu Espírito Santo, do teu poder, para nós rompermos barreiras espirituais, ó Pai. É a nossa oração, glorificamos e adoramos o teu nome hoje aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.